E vamos falar hoje sobre segredo para a floração. Se você tem sua rosa e está com dificuldade para fazê-la florir, como que você deve estar fazendo para conseguir que ela tenha floração? Bom, para conseguir a floração, temos que prestar atenção aos cuidados que a sua rosa aí precisa. A rosa do deserto, para ela ter uma floração, ela precisa pegar aí de 4 a 6 horas, pelo menos, de sol diariamente. Então, se a sua rosa está pegando menos de 4 horas de sol, ela não vai florir. Ela precisa também de um substrato drenável. E o que seria esse substrato drenável? É aquele no qual você vai estar regando e a água vai sair no fundo do vaso. Então, se você molha a sua rosa e a água não sai pelo fundo do vaso assim que você faz a rega, isso significa que o substrato dela não está sendo o substrato ideal para a floração. O substrato ideal para a rosa do deserto. Um substrato bom e barato que eu utilizo aqui também é o substrato com areia grossa, carvão triturado vegetal. Só que esse carvão vegetal tem que ser limpo, não pode ser o carvão da churrasqueira. Você tritura bem, mistura com areia e terra preta. Aí você vai ter um substrato bom e barato, no qual elas vão gostar. Ela também necessita de uma manutenção uma vez ao ano. A poda, por exemplo, serve para estimular a floração. Essa daqui é um exemplo de uma que não estava podada, foi podada para estimular a floração. Brotou, veio a brotação e já veio carregado de botão. Então ela necessita da manutenção de poda. O replantio também, uma vez ao ano é bom você dar uma levantada no caldex dela, mas aconselho fazer isso, se for planta de semente, aconselho acima de 2 anos você começar a fazer esse levantamento para poder deixar nesse início aí. Durante esses 2 anos ela vai desenvolver aí dentro do substrato, aí depois você começa a levantar esse substrato. Em relação à adubação, a adubação aqui que eu utilizo é o adubo peliculado de liberação lenta, que demora 9 meses para se dissolver. Quando eu faço replantio, eu coloco esse adubo no substrato. Após, eu não coloco mais ele, só depois no novo replantio. E a adubação orgânica, ela também gosta bastante. Aqui eu utilizo, por exemplo, a água de arroz, que eu faço uma receita com água de arroz para poder estar adubando ela. Água de beterraba, ela também gosta bastante. Uma beterraba, 2 litros de água, bate tudo no liquidificador e faça a rega. A cada 15 dias você pode fazer uma adubação como essa da água de beterraba, que não vai fazer mal para ela. Na verdade, ela vai gostar e vai te presentear aí com flores. E a rega para rosa do deserto, ela gosta de uma rega assim, quando o substrato estiver bem seco mesmo, você rega. Só que tem muita gente que fala a rosa do deserto não gosta de água e acaba deixando a planta desidratar. Então, você não pode encharcar esse solo, mas também não deve deixar ficar seco a ponto de desidratar a sua planta. Siga esses passos e você terá floração em abundância. Essa foi a dica de hoje.